Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 121, de 180. Chamamento ao amor. E à ciência temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhe foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência, por si só, não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, mais uma vez, diante do capítulo 121, deste livro, Palavras de Vida Eterna. Emmanuel intitulou de Chamamento ao Amor. E ele utilizou esta passagem do apóstolo Pedro, quando está escrito no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, que ele fala da temperança. A temperança, que é
a parcimônia, a moderação em nossos pensamentos, palavras e gestos. Então, Pedro diz, e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Então, Pedro coloca a moderação, a parcimônia para a ciência e para a piedade, enfim, em todos lugares, em todas as situações. Emmanuel começa a nos ensinar, dizendo, aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir. Então, nesse trecho, ele nos convida, nos instrui para que nós temos que sempre nos instruir, abrilhantar o pensamento, que nós devemos burilar a nossa palavra e, com isso, analisar a verdade e procurá-la. Diz ele que são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir. Isto é, nós não podemos deixar de ter. Nós temos que seguir este caminho. Por quê? Se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Então, para conseguirmos esse conhecimento elevado, se nós aspiramos isto, nós temos que seguir essas etapas. Entretanto, olha aqui agora, entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Então, voltando aqui ao início, ele diz que milhões de pessoas fizeram tudo isto. Abrilhantaram o pensamento, instruiu, burilou a palavra, analisou a verdade, fez tudo o que devia ser feito em termos intelectuais. Mas eles aplicaram todo este conhecimento intelectual num sentido único, que foi da intelectualização. E por esta razão, eles fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Então, o sentido único a que ele se refere é quando a pessoa estuda, procura a verdade, está sempre se intelectualizando, abrindo a sua mente, mas com o único objetivo de forma intelectual. E ele continua dizendo, incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder. Olha, então essas milhões de criaturas que se intelectualizaram, chegaram no cume da sapiência, vamos assim dizer, eles não foram capazes de controlar os apetites e paixões. Então, foi isso que aconteceu. Pessoas que se intelectualizam muito, mas mantêm nos apetites e nas paixões. Desvairaram-se, ou seja, enlouqueceram na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Então, milhões de pessoas já fizeram isto. E até hoje a gente está vendo isto. Pessoas que se elevam intelectualmente no mais alto nível, mas não trabalham o coração. Como elas não trabalham o coração, elas correm para uma corrida de poder e aplica tudo o que elas aprenderam. Então, apetites e paixões.
que elas vão ali em busca daquilo e não quer saber o que vai acontecer, vai passar por cima de todas as pessoas. É onde se produzem as guerras, sejam as guerras familiares, sejam as guerras numa cidade, numa comunidade, seja no Estado, seja no país. São guerras de todas as formas. Pessoas que mal utilizam o conhecimento. Continua dizendo, toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio. Olha, ele está fazendo uma afirmação que toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio. Então não basta saber, é preciso passar esse conhecimento para o coração, descer esse conhecimento do intelecto para o coração. Por quê? Senão vai desbordar-se, vai transbordar em devassidão, ou seja, em corrupção moral e loucura. Então a colocação de Emmanuel é muito clara, muito clara. Se a pessoa se intelectualizar no mais alto grau, mas não trouxer para o coração este conhecimento, ele vai entrar em desequilíbrio e vai transbordar numa corrupção moral e loucura. Porque se ele não se cuidar moralmente, ele acaba caindo na corrupção. Continua dizendo, ainda assim, a temperança e a paciência, por si só, não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. Então, o que ele diz, que a temperança, que essa moderação, essa parcimônia que nós temos que ter, por si só, não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. Ou seja, elas não, por si só, não fazem com que a pessoa traga para si, no coração, esse conhecimento todo. É preciso um pouco mais. Continua dizendo, a própria diplomacia. Então, ele vai falar o que acontece na diplomacia, principalmente na diplomacia, não só na sua cidade, como também no seu estado, no seu país e internacionalmente. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações. Então vamos ver o que ele quis dizer. Essa diplomacia que é venerável, embora resida nos cimos da suavidade, isto é no ponto mais alto da elegância, as pessoas não gritam, as pessoas falam baixo, não é? Escondem ali o verdadeiro caráter do que está no seu interior. Então, aparece como tolerância, pelos gestos de sobriedade, cortesia com que se manifesta. Então, tudo parece o quê? Um teatro. Ele diz que em muitos casos não é senão a arte de contemporizar, que é demorar. Contemporizar é protelar, não é? Aquilo que deve ser feito. Com o rancor existente entre as nações. Então, existe o rancor entre as nações. E você vendo as duas pessoas ali conversando, é como se não existisse nada entre elas. Estaria muito fácil de resolver, não é? Mas não é assim. Então, esse rancor existente entre as nações, segurando calma, não é? O estupim do ódio e da belicosidade. Então, está segurando o estupim que vai explodir em um determinado momento, não é? Para a respectiva explosão na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. Então, aquilo só está contemporizando, só está atrasando, está postergando
porque dia mais dia vai ocorrer aquela calamidade, a guerra. Então não adianta. Se não houver aquele conhecimento repassado para o coração, não vai adiantar. Continua dizendo Emmanuel, o apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. E agora ele fecha com chave de ouro. Emmanuel diz, não vale a ciência sem temperança. Não vale a ciência. Ou seja, ela não tem valor nenhum. Sem a moderação e a parcimônia de você enxergar o lado do outro, não tem sentido a ciência. Não tem valor nenhum. Porque Emmanuel diz, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Então, é precisa moderação em todos os sentidos. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, qual que é o trio de forças? É a temperança e a paciência e a ciência. Ou seja, essas três coisas é o trio das forças que levanta tudo para o campo da alma, descerrando-lhe o suspiro ao acesso aos mundos superiores, ou seja, a ciência que a gente tem, que a gente depois adquire a temperança com a paciência, é que nos dá o acesso a mundos superiores. Mas é necessário que o amor esteja presente a enobrecer-lhes o impulso. Então, a esses três elementos é necessário que entre o amor. De vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir, ou seja, o futuro. Então, em poucas palavras, esta lição nos deu um ensinamento extraordinário. Porque enquanto nós ficarmos nos intelectualizando e achando que nós podemos contemporizar, que nós podemos postergar as situações, empurrar para frente, como dizem, não é? Sem resolver, nada vai adiantar. Somente o ódio que vai acumular. Em qualquer situação, seja você com o seu vizinho, não é? Com o seu irmão de caminho. Então é necessário que nós possamos, com esse conhecimento que já temos, trazer para os nossos corações e colocar em prática. Em prática. Porque, como bem disse Emmanuel, somente o amor dispõe de luz, bastante, para clarear o presente e santificar o futuro. Sem o amor, nada vai acontecer. Nós podemos ter uma intelectualidade altíssima, como os líderes mundiais hoje apresentam. Mas o que falta? Por que que as guerras estão prontas para serem deflagradas? Porque falta amor, entendimento, de olhar a outra nação como uma outra nação, como filho de Deus também, e não achar que a sua nação é melhor que a outra. Foi muito esclarecedor, e nós, ao lermos, estudarmos esta lição, nós temos que trazer para os nossos dias, como que nós estamos utilizando o conhecimento que nós já temos, para que nós possamos aplicar com o nosso vizinho, com aquela pessoa que está demandando uma ação contra a gente, por exemplo, ou outra situação na nossa empresa. Como que nós estamos trabalhando este conhecimento? Se ele paralisou ali no conhecimento, ou se ele veio para o nosso coração, para que nós possamos amorosamente entender o outro. Se ele não nos entender, não tem problema, porque ele não chegou nesse momento, mas você chegou. Então você, com amor, vai ensiná-lo os seus direitos e as suas responsabilidades.
traçamos um roteiro de vida. Mas para que esse roteiro de vida possa ser alcançado, os objetivos, é necessário que podemos trazer para os nossos corações tudo aquilo que nós aprendemos. Muito obrigado por ter me ouvido. Um grande abraço. Jesus nos abençoe e até mais ver. Fique com Deus.